nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos conduza em graça, assim como tem conduzido nessa adoração, nesse louvor. Como é bom exaltar o nome do Senhor, através de cânticos tão belos. E como é bom exaltar ao Senhor, adorar ao Senhor, através da palavra. Isso é o que faremos agora. Nós estamos nessa série, se você nos visita pela primeira vez, e sempre tem alguns nos visitando, glória a Deus por isso, estamos nessa série em 2 Pedro, quase acabando, onde temos sido lembrados. O objetivo dessa carta é trazer à memória, rememorar. Temos sido lembrados de temas fundamentais, temas essenciais para a fé cristã, e Pedro tem feito isso desde o primeiro capítulo, e já chegando no finzinho ele continua trazendo à memória itens muito importantes, pontos muito importantes. Na semana passada nós refletimos, dentre esses vários pontos da carta, em um que, de certa forma, nos dá uma curiosidade, em alguns uma aflição, eu não sei, mas sobre o iminente fim. Falamos da destruição da terra. Se você não estava aqui semana passada, falamos sobre isso, algo que pode acontecer logo logo. Destruição de tudo isso que conhecemos e virá como um juízo de Deus. Focamos bastante nos versos 9 e 10 do capítulo 3 de 2 Pedro. Eu quero reler o 10, se você não estava aqui, entrar nesse mesmo ponto que estávamos. 2 Pedro capítulo 3, verso 10. E daí vamos seguir até o 13 depois. Mas 2 Pedro 3,10 diz: no entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Virá como um ladrão, rápido, sem aviso. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que houver nela ficará exposta. E hoje, seguindo nesse texto, falamos sobre essa destruição, iminente destruição, seguindo no texto, na perspectiva de um cristão, na perspectiva de alguém que está em aliança com Deus. Como devemos ver esses eventos futuros e como devemos enxergar, inclusive, os nossos dias, como devemos viver na expectativa desse dia futuro. Como que o cristão deve se portar diante de dias que aparentemente são tão tenebrosos, a terra sendo desfeita. Leia comigo os versos 11 a 13, e a gente vai aprofundar mais neles, enfim. Pedro diz assim: visto que tudo será destruído dessa forma, ele mesmo pergunta isso: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Visto que tudo será destruído, a terra logo será exposta, o céu vai ser desfeito, como devemos viver? Ele diz: vivam de maneira santa e piedosa. Verso 12: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Olha só. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Ele relembra isso. Mas, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Até aqui. Pedro está nos relembrando, nos convidando a olhar, nós que somos cristãos, e aqui eu estou falando para quem tem fé em Cristo Jesus como o suficiente Salvador, quem repousa nas mãos de Deus, quem já se arrependeu dos pecados da antiga forma de viver e agora vive em novidade de vida, nós que estamos em aliança com Deus, caminhamos com o Senhor, como devemos encarar esse dia de Deus? Como devemos olhar para essa realidade futura iminente que está para acontecer? Ele diz no verso 12, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Eu li Filipenses na abertura, ansiosamente aguardando o dia do retorno do Senhor. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Viver aqui, nessa realidade atual, esperando o dia que viveremos lá, na realidade futura. Nós cristãos somos convidados a viver agora, sabendo que o agora em breve acabará, mas já experimentando aspectos dessa realidade futura, ansiando pelo retorno de Jesus. Nós que temos convicção que somos filhos de Deus, devemos temer o fim? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu não sei porquê, mas dentro do cristianismo,
eu passei por algumas igrejas e conheci várias pessoas e muita gente tem medo de ler Apocalipse, por exemplo. Apocalipse, o nome. Por quê? Por que devemos temer esse dia em que Jesus voltará? Não, de maneira nenhuma. Pedro está nos lembrando que deve ser exatamente o oposto. Devemos apressar a sua vinda. Viver desejosos, Maranata, vem Jesus. E aqui é um ponto de checagem da nossa vida. Para você que me ouve, estou falando nós, cristãos, salvos, mas aqui é um ponto de checagem. Você realmente repousa nas mãos de Deus? Você tem certeza da sua salvação? Você consegue explicar o dia que a graça de Deus te invadiu? Que a cruz fez sentido para você? Você vê frutos de uma genuína conversão na sua vida? Porque se sim, se você consegue dizer sim para todas essas perguntas, não é uma ou não, todas. Se você tem essa certeza, você sabe que Jesus já morreu por você, Ele está em você, vive em você. Não tema, cristão, não tema de maneira nenhuma, pelo contrário, anseie, espere, deseje esse glorioso dia em que você estará diante do Criador. Viva aqui agora, apresse a sua vinda. Mas se você não tem essa certeza, não repousa nas mãos de Deus, talvez responda uma dessas perguntas: sim, não sei, talvez, não lembro. Apresse. Foi a mensagem da semana passada, talvez você não estava aqui. Deus pacientemente, é o verso 9, pacientemente retarda o dia para que aqueles nos quais Ele está agindo se arrependam. Aqueles corações em que Ele já tocou com graça se arrependam. Apresse a vinda do Senhor, porque mesmo que você não apresse, esse dia virá, iminentemente virá, logo logo. Novos céus e nova terra virão. Para nós, para você que espera, que anseia, essa é uma promessa. Novos céus e nova terra virão, onde habita a justiça. Ele termina assim, no verso 13. Novos céus e nova terra. Nós esperamos que Jesus volte, sabendo que uma nova etapa, um novo capítulo, um novo momento glorioso da nossa história se iniciará. Muitos sim sofrerão amargamente quando Jesus voltar, porque não se renderam a Ele, sim. Muitos perecerão. Triste pensar, mas nós que cremos em Cristo Jesus, triunfantemente adentraremos uma eternidade, porque já não somos cidadãos daqui, somos cidadãos da eternidade. Teremos um desfrute eterno, deleite eterno, uma curtição eterna diante do Pai, diante do Criador, sustentador, diante de Jesus, nosso Redentor. Mas até lá, até que esse glorioso dia venha, até que esse dia chegue, como devemos viver neste mundo caído, sofrido, cheio de mazelas? Como que devemos viver aqui nesse lugar onde ainda não habita a justiça? Pelo contrário, um mundo injusto, cruel, mau, onde o caos está imperando em vários sentidos, onde o mal, inclusive, parece vencer muitas batalhas. Como viver aqui até que estejamos lá, esperando? Essa palavrinha que Pedro usa 3 vezes, em 3 versos. Ele é o único autor das epístolas, das cartas, autor que não é do Evangelho ou Atos, que usa essa palavra esperando. E ele gasta aqui, ele não é só o único, mas usa 3 vezes a mesma palavrinha, enfaticamente nos relembrando, nos rememorando. Esperem. Esperem como? Quero reler os versos 11 a 14, veja as 3 marcações temporais que ele coloca: espere o dia. Ele fala no 11, visto que tudo será desfeito, capítulo 3, verso 11, tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoa é necessário que sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo calor do fogo e os elementos derreterão pelo calor. Pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam,
essas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Como devemos agir nesse mundo caído até que Jesus venha? Esperando. Pedro deixa claro que é para esperarmos, e aqui ele coloca de duas formas. Uma espera esperançosa, esperando esperançosamente por esse dia que virá, mas também ele coloca uma espera ativa. Empenhe-se para que sejam encontrados inculpáveis. E eu quero dividir esses versos e o finalzinho da carta em duas mensagens, hoje e semana que vem. Primeiro falando dessa espera esperançosa, embora pareça redundante, esperando com esperança. E semana que vem falaremos dessa espera ativa, trabalhando arduamente para sermos encontrados em paz, inculpáveis com Ele. Hoje quero falar desse esperando com esperança. E para falar desse tema, esperança, um tema tão relevante para aqueles que estão em aliança com Deus, para falar de esperança e nos aprofundarmos mesmo nessa convicção daquele que está nas mãos do Senhor, de que Ele é a nossa esperança, eu quero fazer um parênteses aqui em Pedro, um interlúdio, né? Nas obras a gente tem isso, uma pausa para depois seguir na narrativa, uma pausa em 2 Pedro, vou viajar lá para o Antigo Testamento para refletirmos no livro de Lamentações. Os desafios de um servo de Deus e o mundo caído enquanto ele aguarda a redenção. Eu vou fazer isso pegando um pedaço de uma pregação que fiz na IBNT em 2022, se você estava lá, talvez você lembre, talvez não lembre, mas enfim, vou refletir sobre isso. Talvez para começarmos aqui uma série em Jeremias Lamentações, mas eu quero fazer isso para vermos na prática o que é esperança em meio ao caos. Porque esse tema, como eu disse, é de extrema importância. Esperar a volta de Cristo, mas esperançosamente. É de extrema importância para que o servo de Deus, aquele que está firmado em Cristo Jesus na rocha, tenha certeza dessa esperança bendita. E o melhor personagem, assim, para mim, que expressa melhor essa esperança ativa, sem dúvida, é o profeta Jeremias. Porque se a gente acha que vive num mundo em caos, Jeremias muito mais. Muito mais. Ele surge no momento em que Israel está passando por um momento extremamente difícil, extremamente perturbador, mas não está no fundo do poço ao acaso, não. A nação está ali por desobedecer ao Senhor. Isso estava acontecendo porque Deus, o nosso Deus, ele decidiu em sua infinita sabedoria, soberania, julgar aquele povo. Por isso que eu digo que talvez seja esse momento o mais desesperador das histórias, das narrativas bíblicas, porque a gente não está falando aqui de caos político somente, de guerra e tudo mais, não, é Deus derramando ira sobre a nação. Não tem caos, não tem sofrimento maior que esse. Ele, Deus, decidiu lidar com o povo através de alianças. Se você está na escola bíblica às 17 horas, você já viu aquele gráfico das alianças e tudo mais, temos meditado um pouco sobre isso. Deus decidiu se relacionar com o homem, a criação, através de alianças. Deus fez alianças, não são contratos que se rasgam, vai no cartório e desfaz, não. Aliança, imutável. E ele fez isso várias vezes, de várias formas ao longo do Antigo Testamento e o Novo. Algumas alianças incondicionais que não dependem do homem, como a aliança com Abraão, em que Deus prometeu que dele procederia muitas nações, e assim acontece, independente dele. Gênesis 12, 15, uma aliança incondicional, mas Deus também fez alianças com o povo condicionais. Especialmente aquela feita com Moisés, à beira da entrada na Terra Prometida, em que Deus diz que abençoaria se eles obedecessem, amaldiçoaria se eles desobedecessem. Feita após 40 anos de peregrinação no deserto, materializada em Deuteronômio. Diz: obedeçam os meus decretos, meus ensinamentos, obedeçam e terão vida. Terão vida para a terra para onde eu estou te levando. Mas, se não obedecerem, tranquilidade, boas colheitas, paz, tudo isso não virá. Se vocês desobedecerem, terão morte. Deus disse isso para o povo. Não necessariamente morte física, como não foi para Adão, né? Deus prometeu que Adão morreria, mas a morte espiritual, morte da estrutura social, sim, morte física por muitas vezes também, mas terão fome,
desespero, escassez. Outros povos os atacarão, tudo isso vindo de Deus. O Senhor resume essa aliança toda em Deuteronômio, lá no capítulo 30. Eu quero ler um trechinho com vocês, até a gente chegar em Jeremias e Lamentações. Vamos construir esse desespero que o povo estava passando. Deuteronômio capítulo 30, versos 11 a 20. Deuteronômio 30, verso 11. Diz assim: porque esse mandamento que hoje ordeno a vocês não é tão difícil nem está longe do seu alcance. Verso 12. Não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamará-lo a nós a fim de que obedeçamos? A língua trava às vezes, né? Verso 14. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está na boca e no seu coração, para que obedeçam a ela. Vejam, hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês vão entrar, para dela tomar posse. Se todavia o coração de vocês se desviar, e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse, pois depois de atravessarem o Jordão. Verso 19. Hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentarei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Agora escolham vida, para que vocês e seus descendentes vivam. E para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Ouçam sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o resumo da aliança, o extrato da aliança, feita por Deus com o povo de Israel. Específica para ele, sim, falando de prosperidade, terra prometida e tudo mais. Uma aliança muito clara, por sinal, muito objetiva, não deixa dúvidas. Deus está demandando do povo obediência. Obedeça. Isso aconteceu, essa aliança foi feita, celebrada, ali na entrada na terra prometida, nas vésperas deles cruzarem o Rio Jordão, chegarem nessa terra que Deus já tinha dado para aquela nação. Deuteronômio. 820 anos se passaram. 820 anos. Depois dessa aliança feita, chegamos ao contexto de Jeremias. Deus disse: escolham vida ou escolham morte. Bênçãos ou maldições. 820 anos depois, se você já leu a história de Israel, de Josué Crônicas, deve saber que esse povo vacilante desobedeceu, quebrou a aliança inúmeras vezes. É difícil de ver isso em vários reis, em várias situações. Enfim, o povo abandona Deus inúmeras vezes. E agora, 820 anos depois de um longuíssimo período de paciência de Deus, ele vai agora julgar esse povo. Depois de muita benevolência, suportando pacientemente, Deus então traz juízo, desolação, desgraça, como tinha prometido. E traz isso sobre o seu povo. Não é sobre nações alheias, não, o seu povo, porque eles quebraram a aliança, desonraram ao Senhor, e ele faz isso tudo porque ele é justo. Prometeu fazer e cumpriu. Agora abra lá em Jeremias. Lembra, 820 anos depois dessa aliança, em que Deus colocou vida e morte diante deles. Jeremias, um homem escolhido por Deus, no capítulo 1 vemos isso, escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe ali e tudo mais, para levar uma mensagem contra Israel, rebelde Israel, trazer uma mensagem de juízo. Olha só a mensagem, Jeremias capítulo 2, vou ler do verso 1, Jeremias 2. Ele diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Quando você era jovem, 820 anos lá atrás, no deserto.
Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava, me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Primeiros frutos de sua colheita. Todos os que devoraram eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor ao povo de Jacó, todos os clãs do povo de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Eles não perguntaram: onde está o Senhor, que nos trouxe da terra do Egito, que nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por terra seca e densas trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos, os seus bons frutos. Entretanto, vocês entraram na minha terra e a contaminaram. Amaram a minha herança, tornaram a minha herança detestável. Verso 8. Os sacerdotes, aqueles sacerdotes que eram responsáveis por levar a mensagem do povo a Deus, interceder diante de Deus, os sacerdotes não perguntavam: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheciam. Olha que ponto a nação chegou. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, declara o Senhor. Eu farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem mensageiros a Quedar e reparem de perto. Vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses, apesar de eles sequer serem deuses. O meu povo, porém, trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Lembra lá de Deuteronômio, os céus que Deus trouxe como testemunhas da aliança? Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, declara o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a minha fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Uma acusação severa de Deus contra o povo, que sustentou ainda por 820 anos esse juízo. Uma acusação severa contra um povo obstinado, que abriu mão da comunhão verdadeira com aquele que é fonte de água viva. A ilustração de Jeremias é sensacional, na verdade de Deus, né, através do profeta. Vocês abandonaram a fonte de água viva para cavar suas cisternas, seus poços rachados que não retêm água. Se aceitaram fazer por conta própria, enquanto eu aqui, a fonte abundante, estava do lado de vocês. Meus irmãos, sim, Deus é amor. Deus é bom, paciente, cheio de graça e misericórdia. Ele é tudo isso, nunca se esqueça disso. E ele é também, em mesma medida, imutável, aquele que prometeu vai cumprir. Ele é justo juiz, irado contra o pecado, disciplinador do seu povo, santo que não tolera o mal. Embora tenha suportado por 820 anos, agora ele vai trazer todos aqueles juízos prometidos em Deuteronômio. Ele vai trazer agora no tempo de Jeremias períodos tenebrosos sobre a nação de Israel. E traz povos do norte, como ele promete fazer. Eu vou ler com vocês no capítulo 1. Traz povos do norte, a Babilônia, para desolar, humilhar. E isso que Jeremias vai anunciar no seu livro, vai vivenciar no livro de Lamentações. Olha no capítulo 1 de Jeremias, volta um capítulo. Jeremias 1,14. 1,14 diz o Senhor me disse, do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Estou convocando todos os povos do reino do norte, declara o Senhor. Cada um virá e colocará seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todos os muros que a cercam e todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra eles, por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso para outros deuses e adoraram as obras que as suas mãos fizeram, as cisternas rachadas. E essa desgraça, acontece durante a vida de Jeremias. Ele vai sentir na pele essa devastação de Jerusalém.
Por isso que eu digo que Jeremias vivenciou o maior caos e desespero humano, muito maior do que nós vivenciaremos, porque é juízo do Senhor caindo sobre o seu povo. Os babilônios, em 606 a.C., começam a invasão. Deportação de Jerusalém, uma invasão que vai durar 20 anos. São 20 anos de batalha, de guerra. São 3 principais ondas. A primeira, 606, a Babilônia vem com tudo sobre Israel, gigante império babilônico, e leva deportados, leva para a Babilônia os mais ricos. Primeiro, leva alguns da família real, a nobreza, e com esses primeiros vai Daniel, o profeta Daniel. Quando você lê a história de Daniel, essa primeira deportação. Babilônia tinha estratégias, fazia propositalmente, primeiro levava os cultos para integrar a sua cultura, para integrá-los, né? Por isso que Daniel é alimentado com a comida do rei e tudo mais. Enfim, primeira invasão, 606. 9 anos depois, segunda invasão. Babilônia vem sobre Israel, que agora já não tem mais a nobreza, já não tem a família real, não tem, e leva o restante dessa nobreza. E vai nessa segunda leva o profeta Ezequiel, vai com eles. Passam-se aí mais 11 anos e vem uma terceira leva, uma terceira onda de ataques. E agora Israel já não tem mais sua liderança espiritual, não tem mais sua liderança governamental. Os mais nobres já tinham sido levados. O que tem ali na região são os artesãos, os mais pobres. E até esses a Babilônia leva. Uma terceira invasão, e ela vem destruindo o centro da adoração, destrói o templo de Israel. Agora Israel não tem nem onde adorar mais, a cidade está caindo, destruída. A Babilônia ainda leva um monte de gente, mas ficam os mais pobres, aqueles que não servem para nada para a Babilônia. Primeiro leva os mais ricos, depois a nobreza, os artesãos, depois ainda leva os mais pobres, e ficam os mais pobres dos pobres. Sem templo, sem cidade, sem colheitas, tudo queimado, tudo destruído, e entre eles, Jeremias. Jeremias fica ainda sofrendo entre os mais pobres, numa cidade desolada, totalmente destruída. Jeremias, além de profetizar o juízo de Deus contra a nação de Israel, ele vai viver esse juízo de Deus, junto com o povo. E não é à toa que chamam ele de profeta chorão, porque ele tem razões para isso. Razões, esse é o contexto do livro de Lamentações. Ele fica pranteando na cidade. Não tem mais nada, tudo destruído. Esse livro que eu quero usar, como eu disse, porque eu estou falando de Lamentações, Jeremias e tudo mais, se a gente está na série de Pedro, eu quero usar esse livro, essa poesia de Lamentações, como esse interlúdio para 2 Pedro, porque esse poema de lamento descreve o caos do mundo, o sofrimento humano, um desespero tão profundo que vai muito, mas muito além do que nós um dia vivenciaremos. Jeremias viveu um mundo destruído, viveu uma sociedade em colapso, viveu a disciplina do próprio Deus sobre uma nação. Jeremias viveu muito mais do que um café caro na prateleira, uma taxa a mais que o Supremo coloca, um caos político, uma guerra. Jeremias viveu muito mais do que um dia a gente vai experimentar. Desespero humano na prática. Por isso o livro é tão denso, tão pesado. É um compilado, o livro de Lamentações é um compilado de 5 poemas de lamento. Poemas de sofrimento mesmo. E é importante a gente saber que é um poema porque é uma literatura diferente do que a gente tem lido. A gente leu Jonas, que é mais narrativo, embora profecia, saiu de Atos, que é narrativa pura, estamos em Pedro, que é uma carta, uma instrução, mas aqui a linguagem é bem diferente, é poético. Bem diferente. Poesias carregam sofrimento profundo. O texto que nós vamos ler agora, e aí já abra comigo em Lamentações, é carregado de sofrimento. E eu te convido a sofrer com o texto. Mas eu vim para o culto e o pastor disse que é para eu sofrer. Sim, tente experimentar a dor de Jeremias, para você ver brotar a esperança. Ele é carregado de sofrimento porque é um cidadão, servo de Deus, que serviu, que viveu no mundo caótico, esperando ansiosamente o dia da redenção. Abre aí o livro de Lamentações, capítulo 1, fica na sequência de Jeremias. Vamos observar o que ele viveu, esse caos social que estava instaurado em Israel. Depois dessa terceira onda de ataques, depois de muitos serem levados para o exílio,
Jeremias agora, entre os mais pobres dos mais pobres, fica em Jerusalém e vai relatar como a cidade estava. Olha só, ele personifica a cidade, as estradas, poesia. Lamentações capítulo 1, verso 1, ele diz: como se senta solitária a grande cidade. Antes tão cheia de gente, como se parece uma viúva. A que antes era grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, tornou-se agora uma escrava. Chora amargamente durante a noite, as lágrimas rolam pelo seu rosto. De todos seus amantes, nenhum a consola, todos seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os seus perseguidores a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos, até as estradas, para Sião pranteiam, choram, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas, os sacerdotes gemem, as moças se entristecem e ela se encontra amargurada. A cidade deserta, trabalhos forçados, angústia profunda. Palavras pesadas para Jeremias, para nós, mas que expressa esse lamento. Olha no capítulo 2, verso 11, ele falando dele pessoalmente. Capítulo 2, verso 11. Ele diz: os meus olhos estão cansados de chorar. Talvez você esteja passando por isso. Não aqui todo mundo maquiado, bonitinho, em casa, secreto. Os meus olhos estão cansados de chorar. Minha alma está atormentada. Meu coração se derrama. Porque o meu povo foi destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Olha o caos que esse povo estava vivendo. Salta para o capítulo 5. Capítulo 5, eu estou selecionando alguns textos para a gente ter um panorama do sofrimento de Jeremias. Capítulo 5, verso 1 diz: lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olhe e vê a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue aos estranhos, as nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, as nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a água que bebemos, a nossa lenha só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos, estamos exaustos e não temos como descansar. São textos duros, muito pesados mesmo. Selecionei alguns porque tem outros que são muito pesados. Extremamente sofridos. Lamentos é um poema, sim, mas são lamentos de quem experimentou a tristeza, dor e sofrimento de uma sociedade. Em meio ao completo caos, Israel, que ele chama de Judá aqui, né, que é a tribo do sul, Israel está no caos completo, caos político, porque eles não têm mais liderança, foi levado para a Babilônia, caos social, porque a sociedade toda foi destruída, todas as classes sociais, esferas, trabalho, tudo foi destruído, caos estrutural, porque a cidade está em ruína, foi destruída as portas, o templo e tudo mais, caos religioso, porque agora sem templo eles não conseguem mais adorar, não tem mais um lugar de adoração, os sacerdotes foram levados, caos moral, porque o povo se tornou selvagem. Ao invés de morrer pelos bebês, esse é o capítulo 4, é triste, é denso, mas as mães cozinhavam seus filhos para sobreviver. Caos moral, caos instaurado, caos que, mesmo que o Brasil passe por 10 anos de má condução, dificilmente chegaremos a esse caos. Porque aqui é um caos em que Deus libera juízo, soltando as rédeas do mal. O mundo não está tão mal quanto tem potencial de ser. A gente olha para esse caos absoluto no mundo, mas Deus ainda está refreando por sua graça. Mas há um dia que Ele soltará as rédeas, como soltou aqui. Soltou a Babilônia para fazer o que fez. A maldade do mundo expressa na realidade. Caos que provavelmente não experimentaremos. Mesmo que o mundo entre em guerra, mesmo que o preço do petróleo dispare, mesmo que confisquem poupanças, como já fizeram no passado, não experimentaremos tamanho caos como Jeremias experimentou. E é nesse completo caos, nesse absurdo de vida que a gente talvez não consiga nem imaginar, que Jeremias não só lamentou, não somente chorou, mas viveu esperança. Mesmo no mais profundo sofrimento que o ser humano pode experimentar,
o derramar da ira de Deus sobre o pecado daquele povo durante severa disciplina, naquele momento, quando aparentemente só tinha sofrimento e dor, Jeremias teve esperança. Esperança. Que floresce meio ao concreto, como uma flor que nasce ali. Esperança no mais profundo sofrimento. Jeremias agiu com esperança nessa espera pelo que viria. Nós, que esperamos novos céus e nova terra, devemos igualmente agir com esperança diante do caos. Olha comigo o capítulo 3, verso 19. É o centro, quase o centro da carta. É o centro do capítulo 3. Se começarmos uma série em Jeremias, eu depois explico a estrutura literária dele, da carta, do poema. Mas minimamente eu vou pincelar aqui a beleza que esse poema tem. Mas olha o verso 19, Lamentações 3, verso 19. Ele diz: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Ele não se esqueceu disso, ele está sofrendo, ele se lembra disso. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. E aí vem o maravilhoso verso 22. Eu quero ler só as primeiras palavras. Lembro-me do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, ou as misericórdias do Senhor, ou a palavrinha Hesed. Eu normalmente não uso as palavrinhas em hebraico, não gosto muito disso, meu professor dizia sempre. Língua original, hebraico, grego, seja lá qual for, é que nem roupa íntima. Todo mundo sabe que você usa, mas você não precisa ficar mostrando, não mostra para ninguém. Mas essa palavrinha ela é especial demais no Antigo Testamento, o Hesed de Deus. Esse verso começa com essa palavrinha tão rica e esse poema foi estruturado de forma acróstica, né? Cada 3 versos, uma nova letra, como se fosse A, B, C. Ele está escrevendo um poema do sofrimento de A a Z, e quando chega ali no H, que é o Het, ele coloca essa palavrinha no começo do verso. Hesed, no centro da esperança, no centro do capítulo, que é o centro de todo o poema, o Hesed de Deus. Palavrinha especial que os tradutores batalham para tentar expressar o que ela é. Por isso temos várias possibilidades aí. Se você tiver sua versão, no verso 22 vai ter uma coisa, o outro. Cada tradutor tenta expressar de uma forma algo que é quase impossível de ser expresso. Porque essa palavra é tão rica que carrega o sentido de lealdade, fidelidade, bondade, benignidade de Deus, misericórdia, amor leal e no hebraico moderno, graça. Lealdade, fidelidade, bondade, benignidade, misericórdia, amor leal, graça. Hesed não é uma dessas definições. É isso tudo e mais um pouquinho. Algo que quando vindo de Deus para o povo é quase que inexplicável. É um amor de aliança. Meus irmãos, lembre-se por que o povo está passando por isso, por esse sofrimento tão absurdo. Porque se desviaram. Abandonaram a aliança. Lemos isso em Jeremias. Porque eles deliberadamente adoraram outros deuses, esqueceram-se do Senhor. Deus está simplesmente derramando sobre eles aquilo que prometeu. Tenham vida ou morte. Eles escolheram a morte. Deus está trazendo juízo. Mas mesmo assim, o amor leal dele continua lá. O povo foi infiel, abandonou a Deus, abandonou a aliança. Tantas e tantas e tantas vezes em que Deus estava ali com a mão estendida e o povo recusou. Mas o Senhor, Ele é rico em Hesed, em amor leal, fiel à sua aliança. E conosco não é diferente. Embora não sejamos Israel, não somos, conosco não é diferente. Definitivamente não. Apesar da nossa rebeldia, apesar de esquecermos o Senhor, apesar de vivermos um caos que por muitas vezes nós mesmos causamos, pelo pecado, Ele continua nos convocando ao arrependimento. Ele continua ali, por seu amor leal, não a nós, leal a si mesmo. Verso 40 do capítulo 3, salta alguns versos para frente,
Jeremias está convidando o povo a beber dessa aliança, dessa esperança, dizendo: examinemo-nos e ponhamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor, porque Ele ainda está ali. Ele ainda está ali. Coloque à prova seus caminhos e volte ao Senhor. Isso é arrependimento. É um clamor de volte-se para o Senhor, porque Deus pacientemente ainda dá mais chances. Por seu amor leal, por sua graça, misericórdia, benignidade, por sua graça, Ele ainda dá oportunidades para que o povo retorne. Foi isso que falamos na semana passada, no verso 9 de 2 Pedro. Verso 9, o Senhor não demora em cumprir sua promessa. Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que chegue até o arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Deus convida ao arrependimento constantemente. Deus convida à fidelidade à aliança. Fidelidade essa que Ele nunca abriu mão. Nunca. Mas esse arrependimento não é para que conquistemos o favor de Deus, para que Deus não fique de mal com a gente. Não, não é isso. Deus continua cheio, transbordando em Hesed. É isso que Jeremias está nos lembrando. Deus continua leal aos seus. É um convite ao arrependimento para desfrutarmos dessa bendita esperança. Por isso, e voltando à nossa estrofe de esperança, Lamentações 3, 21 a 24, quero reler do 21 em diante, que ele fala desse Hesed, abrindo o verso 22. Ele diz, no 21, todavia, Lamentações 3, 21, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, o Hesed do Senhor. Graças ao seu grande amor, a sua misericórdia, é que não somos consumidos. Pois suas misericórdias são inesgotáveis. Jeremias está recontando uma história que surgiu lá em Gênesis. Pelas misericórdias de Deus, o mundo não foi consumido. Naquele momento, o pecado de Adão e Eva. Pelas misericórdias de Deus, que são inesgotáveis, é que temos mais um dia para respirar. Porque no verso 23 ele diz: essas misericórdias inesgotáveis renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Jeremias está escrevendo isso em meio ao caos, ao sofrimento, olhando para fora das suas paredes, se é que elas existiam ainda, porque ele fala que as casas foram tomadas. Ele está olhando para fora, vendo o caos absoluto do mundo e dizendo que a fidelidade do Senhor é grande, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E o verso 24 ele diz: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Nele porei a minha esperança. Não em qualquer outra coisa, não em política, não em recursos, aposentadoria, tigrinho, nada disso. Minha esperança está no Senhor. Não tem nada nesse mundo que me dê esperança além do Senhor. Há esperança para Israel naquele contexto, mesmo em meio ao caos, há esperança para nós em qualquer contexto que estejamos vivendo. A cada dia, a cada acordar, a cada respirar, há esperança. Esse é um convite para o cristão. Há uma vida de arrependimento constante, firme no Senhor, caminhando aos seus passos, desfrutando, se deleitando num amor leal, no Hesed maravilhoso, na esperança que Ele nos concede constantemente. A nossa espera pela volta de Cristo, olhando para o caos do mundo, para famílias destruídas, para dívidas, contas que eu não consigo pagar, olhando para tudo isso, a minha esperança tem que estar no Senhor, não em nada mais. Não em governantes, não em a bolsa de valores, sei lá, nada absolutamente nos dará esperança a não ser o nosso Senhor. Isso tudo que vemos é fumaça, pode ser destruído uma simples bomba caindo em algum lugar, ou com um simples soltar na maldade do mundo em que Deus está refreando ainda. Eu me lembro, lá em Recife teve uma greve de polícia, 7 dias, 3 dias, alguma coisa do tipo. Não sei quanto tempo foi, mas foi suficiente para o povo sair saqueando tudo que é loja. E ficou até famosa uma imagem, um menino carregando um micro-ondas na cabeça. Chega em casa, a mãe dá uma senta, que a gente fala lá em Recife, a pisa, pancada
no menino para devolver, porque ele tinha micro-ondas em casa e pergunta, por que você fez? Porque todo mundo estava fazendo. Basta a polícia entrar em greve, o mundo acaba. Se cortar a internet, a luz, o mundo acaba. Isso que a gente vive não pode ser a nossa esperança. Nossas casas, cerca elétrica, seja lá o que for, não pode ser a nossa esperança. O acaso. Não. O acaso vai cuidar de mim? Não. Tem a música, né? Definitivamente não. Jeremias é bem específico. Minha esperança está nas misericórdias, na fidelidade, na bondade, no amor leal, no hesed de Deus. Lê de novo comigo o verso 24. Digo a mim mesmo, em meio ao caos, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. A nossa porção é o Senhor. Portanto, é nele, somente nele que colocamos nossa esperança. A história que era latente na vida do povo de Israel, certamente era latente na mente de Pedro, porque o israelita raiz, né, judeu, cresceu nesse ambiente, ele conhecia essa história de Lamentações, se perde para nós que vivemos tão longe desse evento. Essa história, por vezes, nem é tão entendida por nós, juízo de Deus, Babilônia e tudo mais. Estamos tão distantes do exílio, mas certamente essa esperança latente, esse amor leal de Deus, era bem vivo na cabeça de Pedro quando escreveu isso. Não podemos minimizar esse amor leal de Deus, esquecer dele. Essa graça, esse amor incondicional de Deus, que pode ser lealdade, fidelidade, bondade, benignidade, graça, misericórdia, amor leal, pactual, de aliança, que Deus não abre mão. E mesmo em meio ao caos mais profundo, Deus prometeu renovo, cuidado. Ele está cuidando, continua cuidando do seu povo, cuidando como um pai zeloso. Eu quero ler com vocês uma breve história nesse livro aqui do Tiago Abdala. Ele é professor no PV Norte. No PV Norte, foi meu professor um tempo, hebraico nosso de cada dia, ele falando de Berit, que é aliança, esse amor, essa forma que Deus decidiu por se relacionar com o povo, que envolve esse amor leal, pactual. Ele traz uma história interessante que ilustra bem esse amor de Deus cuidador. Tem uma bela história, ele diz assim, uma bela história dos índios Cherokee, que serve para ilustração para entendermos essa presença comprometida de Deus conosco. Nessa cultura dos índios Cherokee, um pai conduziu seu filho pela floresta sombria no final da tarde, sobe a montanha com ele, vendo os olhos do filho e deixa ele sozinho ali. O menino se assenta e passa a noite sozinho na mais absoluta escuridão. Se ele quiser ser aprovado, ele não pode remover a venda até que o dia amanheça. Também não pode chorar nem gritar por socorro. Se ele aguentar a noite toda, ele será considerado um homem por sua tribo. E como todos os outros homens que passaram antes dele, ele nunca poderá contar dessa experiência aos próximos candidatos, porque cada um deve tornar-se homem pelo seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. E ele, esse jovem, naturalmente está amedrontado. Seu medo, vendado, no escuro, de noite, seu medo faz com que ele ouça toda espécie de barulho. Animais selvagens podem estar por perto, talvez índios de uma outra tribo adversária o encontrem, matem. Os insetos vão atormentá-lo, as cobras causam terror. Ele está sentindo frio, fome e sede. O vento sopra e até o solo parece se mexer. Tudo lhe parece ameaçador, mas ele não remove a venda. Finalmente, após aquela noite horrível, o sol aparece e o menino pode remover a venda e vê então o seu pai sentado ali perto, cuidando dele a noite toda. Essa história nos lembra que nos mais terríveis momentos da vida, nas mais terríveis noites da história humana, Deus nunca abandonou seu povo, mas estabeleceu alianças, fazendo promessas e cumprindo-as para trazer a redenção que tanto precisamos. Podemos confiar na fidelidade de Deus, descansar na sua presença conosco e aguardar com esperança, ou esperar esperançosamente,
a vinda daquele que é o cumprimento das alianças, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa história não é bíblica, mas ilustra muito bem esse cuidado de Deus por nós. A história de Jeremias ilustra muito bem esse cuidado de Deus com a nação, que não foi exterminada naquela ocasião. Voltou para Jerusalém, voltou do exílio, se estruturou novamente, até que veio nosso Messias. Deus está cuidando de nós. Devemos aguardar o seu retorno com esperança. Esperança, firmes e confiantes, que em meio ao caos, o mais profundo caos que possamos viver, Ele está cuidando de nós. Atentamente, como um pai zeloso. Embora às vezes não possamos ver, por conta da venda dos nossos olhos, Deus está ali do nosso lado, fiel e imutável. Esse é o recorde de Deus. Mesmo que os dias sejam maus e sejam visivelmente piores a cada dia, o lembrete de Pedro é que esperemos. Esperem. Ele diz isso 3 vezes. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Esperando os novos céus e novas terras que virão logo logo. Esperando essas coisas enquanto nos empenhamos para sermos encontrados pelo nosso Pai zeloso. Firmes, imaculados, inculpáveis. Na semana que vem eu vou entrar nessa esperativa, né, que Pedro termina esses versos falando. Mas por hoje, o convite, o lembrete de Pedro é que nós esperemos com esperança. Uma esperança viva de que esse céu e terra logo virão. Novos céus e nova terra logo virão. Esperemos com esperança, sabendo que as misericórdias de Deus por nós se renovam a cada manhã. A cada manhã. Esperando com esperança, apressando a vinda do Senhor. Sem duvidar, sabendo que somente Ele é que sustenta essa aliança. É Ele que faz com que repousemos em suas mãos. Não devemos temer dias tenebrosos, por mais que eles venham. Não devemos temer, porque repousamos nas mãos do Pai. Ele que sustenta tudo, absolutamente tudo, pelo seu amor leal, por suas inesgotáveis misericórdias. Ele sustenta tudo por sua imensa fidelidade, pelo seu maravilhoso hesed. Se você quiser e puder fechar os seus olhos, quero orar com você. Deus bendito, nós te agradecemos e louvamos. Embora tenhamos falado sobre sofrimento, dor, a alegria do Senhor é que nos invade quando imaginamos essa realidade futura para onde estamos indo. Esse aqui não é o fim. Nós não estamos aqui para sempre, não estaremos aqui para sempre. O Senhor logo voltará, fará tudo novo. Nós te louvamos, agradecidos, porque há esperança em meio a esse caos que vivemos. Nas tantas incertezas, desafios, há esperança, e essa esperança não está em coisas mutáveis, que hoje são, amanhã não serão. Não, nossa esperança está diante do Deus Altíssimo, firmada na rocha que é o Senhor, que não muda, que não falha, que promete e faz, que um dia voltará, logo voltará. Nos faz ansiar por essa eternidade futura, para que ela nos invada já hoje e agora. Para que sejamos radiantes, triunfantes, esperançosos enquanto esperamos a tua vinda. Deus, enche-nos de fé, que essa certeza do que não vemos nos enche de fé. Muitos aqui talvez tenham, sim, o entendimento sobre Jesus, reconheçam seus pecados, mas se esqueçam de que o Senhor é fiel, justo, verdadeiro, não muda e que logo, logo voltará. Que essa realidade logo passará. Enche-nos com essa esperança de vida eterna. Guia-nos por esse caminho que só o Senhor pode guiar. Faz com que os nossos dias sejam repletos dessa esperança de vida eterna.
E Deus, se há alguém aqui que sequer experimenta esse repousar nas suas mãos, que está no meio de um turbilhão de ondas batendo de um lado para o outro, desespero humano, o caos acontecendo, Deus, se há alguém aqui que não repousa diante do caos da vida, não repousa nas suas mãos, Deus, incomoda esse coração. Trabalha ali para que haja arrependimento, contrição, confissão, salvação em Cristo Jesus. Deus bendito, salva-nos de nós mesmos. Coloca a nossa mente nas coisas do alto, na eternidade. Nos faz desfrutar dessa alegria já agora. Deus, que amanhã, segunda, terça, essa semana inteira, ao olharmos para essa realidade, consigamos ver o Senhor sustentando a nossa vida, a nossa família, sustentando nossos empregos, sustentando a nossa casa. É o Senhor que tem cuidado de nós como um Pai zeloso. Nunca nos esqueçamos disso. Que vivamos confiantes de que logo, logo, todo pranto, todo choro, toda dor será eliminado da vida. Logo, logo, estaremos por toda a eternidade ao seu lado. Obrigado, Jesus, por essa certeza. Enche-nos para que sejamos luz nesse mundo em trevas, aguardando ansiosamente o dia em que o Senhor virá e nos trará novos céus e nova terra. Te louvamos, Jesus. Amém.